Boa noite, tudo bem? Como vão? Como você está? Como todos vocês estão? Estou atrasado mesmo, o Leonardo Marcondes me avisa, são os ossos do ofício. Hoje, com o maior prazer do mundo, eu vou me encontrar com o Gustavo Gazana, que já está com a gente. Ele é músico dos bons e vai contar um pouco da sua carreira musical também, mas principalmente vamos falar sobre Beatles, The Beatles. Vamos falar agora hoje, justo hoje, que é aniversário dos 80 anos do Ringo Starr, e eu não fui convidado, então a gente faz uma live para atrapalhar os planos de Ringo. Eu vou chamar já o Gazana, um abraço para todos vocês que estão com a gente aqui. Estava com saudades das nossas lives. Hoje eu vou me encontrar com ele, o Gustavo, ele vai trazer para a gente muitas boas informações. Meu caro Gustavo Gazana, bem-vindo. Boa noite. Fala, Serginho, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa. Tudo bem? Tudo certo. Pois é, a gente não foi convidado para o aniversário do Ringo hoje, mas a gente está aqui para Para falar um atrapalhar a pouco vida dele. e para falar um pouco dele também, né? Exatamente. Ô, Gustavo, só para quem não te conhece, você tem uma carreira musical aí bastante sólida, né? Você tem uma história bacana na música. Quantas bandas você tem hoje, homem? Você tem umas 290 bandas aí, cara? Olha, eu já tive, Ah, é? mas hoje eu estou trabalhando com o pessoal do Rubber Soul, né? Tá. Tem o pessoal também do Plemo Hits, que a gente faz só anos 80. Uhum. Paralelo a isso, eu tento levar também um projeto autoral que se chama Muito Antes de Laura, que a gente já gravou 2 discos, inclusive. Legal. E assim, tem outros projetos que vão surgindo, né, durante o tempo aí, com outro pessoal, mas geralmente o carro forte mesmo é em torno do Rubber Soul e do Plemo Hits. Muito bem, mas tem tempo para tudo? O que você faz fora a parte musical? Ou é a parte musical a sua vida profissional? Isso, minha parte profissional é só a música. Desde 2012, né? Desde quando eu Legal. voltei de Dublin, morei 2 anos na Irlanda. Já sou formado em administração, já trabalhei como analista financeiro durante quase 8 anos, mas a música falou mais alto. Então, desde que eu voltei aqui para o Brasil em 2012, eu só trabalho com música e estou bem feliz. E para quem acha que não, me consome todo o tempo, assim, é impressionante. Como quando a gente gosta, né? E às vezes a gente nem vê o tempo passar, né? De tão gostoso que é trabalhar com uma coisa que faz bem, né? E falando disso, caso eu não faça bem, nós temos um cardiologista na plateia, o Sérgio Pesotti, dará dicas sobre losartana e outros aqui também. Um abraço para ele, meu médico, meu querido Sérgio, meu xará. Todo Sérgio é bom, todo Sérgio é bonito, Sérgio Pesotti não foge da regra. Gazana, você morou. Um abraço para o Daniel Apolo, um abraço para a Jamile, um abraço para todo o pessoal que está chegando. O Daniel está mandando um abraço para você, ele é baixista, músico, você conhece ele. Grande, Lapola. Opa, um abração aí. A Michele também Moreira, que deu a sugestão da entrevista, está chegando agora aqui, bem-vinda. Uma querida também. A, o grande amiga sua, gosta muito de você, e também a Jamile, que falou boa noite para nós aqui, e além de tudo, adorou o tema. Tema muito, Legal. muito bom mesmo. E o meu amigo Adriel, que ele é cadeirante, né? Ele, quando você tocava, se não me falha, no Tortugas, ele fazia acrobacias, tal, falou que gosta muito de você também, ele manda um abraço. Exato, manda um abraço para todo mundo aí. Não, nunca me esqueço. Olha, ele fez uma dança lá que o pessoal ficou. Todo mundo virou para ele, não para a banda. Foi bem legal. Ele é um sarro, ele é uma pessoa muito querida, muito especial. Com Quando você certeza. falou que você morou em Dublin, em algum momento você chegou aí para Liverpool tocar lá no, ou ver algo lá no Cavern Club, algo do tipo, você fez também, o Gazana? Foi. Inclusive, foi a minha primeira viagem. Se você pegar no mapa, são lugares muito próximos, a Irlanda com a Inglaterra, né? O que divide somente é o Irish Sea, né? O mar irlandês. Então, assim, a primeira vez, quando eu cheguei em Dublin, acho que, se eu não me engano, depois de um mês e meio, mais ou menos, eu estava em Liverpool. E eu fiz uma viagem de ferry boat, que é aquele barco que leva os carros, né? E uma distância curta, durou aí 7 horas pelo mar.
né? Até que um tempo considerável. Se você comparar o tempo que é voando, né? São 35 minutos, ou seja, é muito curto. Eu lembro que o pessoal costumava... Eles são... os irlandeses, eles são muito fanáticos por futebol. E em Liverpool, todo mundo sabe que a migração irlandesa foi muito grande no passado, né? Então, eles pegavam o voo para assistir o jogo do Liverpool, acabava o jogo, eles voltavam para o aeroporto e voltavam para Dublin. Porque é uma viagem curta, né? 35 minutos de avião. Mas a primeira vez que eu fui foi de ferry boat, foi uma viagem linda. E cheguei no Carven, eu lembro que eu fui sozinho, não conhecia ninguém. E eu lembro que eu cheguei na Methil Street, né, que é a rua onde fica o Carven, e a hora que eu me deparei de frente ali com o pub, né, era a época da International Beatle Week, em agosto, então estava cheio de gente. A minha reação foi olhar para cima, assim, né, soltar um grito e falar, eu tô aqui, né, tipo, sempre imaginei conhecer o Carven, né, e agora eu tô aqui. Foi uma sensação realmente fantástica. Dessa vez eu não toquei, eu só fui assistir. Demorou 10 anos para eu voltar e tocar no Carven, que foi ano passado, quando a gente foi com a Rubber Soul. E deu algum piriri na hora? Meu Deus do céu, tô aqui e tal, já experiente como mandou bala, fez como se fosse no quintal de casa. Não, aquele lugar é mágico. O primeiro show que a gente fez ano passado, dos 12 que a gente fez pelo festival, foi no palco que fica atrás do Carven, que foi onde o Paul gravou aquele disco, o show ao vivo dele da turnê do Run Devil Run, em 99, que até participou o David Gilmour, outras pessoas. Sim. E foi naquele palco. E eu lembro que, assim, todo mundo, antes do pessoal anunciar a gente, meio que a gente se olhou assim e falou assim, a gente tá aqui, né? Tipo, tá tocando do palco do Carven. E acho que foram os 3 primeiros shows. Esse foi o primeiro, depois a gente tocou na parte da frente, que talvez seja o mais famoso, é onde fica o teto abaulado, assim, né? Aquele palco também, a gente sentiu uma emoção muito forte, porque as imagens dos Beatles tocando no Carven são todos desse palco. Apesar dele não ser exatamente no mesmo lugar, né? Acho que 75% do Carven hoje, 75% do Carven do ano, o que era o Carven, né? No passado, ele foi demolido e ele foi construído um pouquinho para cima, né? Mas assim, 75% do lugar ainda é o lugar original. É aquele cheiro de cimento do local original, isso é o que vale, né? O Matheus Pesotti está falando, chama eu para uma banda. Aí, ó, já são as oportunidades que ocorrem nas nossas lives aqui, esse é o momento. Pois, contatos inbox. E a Laís Takahashi falou geral, mas não mandou o meu beijo. Pois é, então manda um beijo para ela, claro. Deixa eu aproveitar um beijo para a Laís, que é uma pessoa muito querida também. A Thaís da Almeida, ela perguntou aqui, de onde surgiu o título da live? Achei demais, ela colocou. Surgiu de uma provocação, que é a provocação para você, meu caro Gustavo Gazzano. É tudo isso mesmo, Beatles, ou é um pouco igual o que Quincy Jones, grande maestro, um dos maiores nomes da música, que recentemente deu uma declaração que os Beatles não era tudo isso. Então é hora agora de você se defender, de defender o legado dos Beatles e colocar, ou não é tudo isso? Me ajude, meu caro Gustavo Gazzano. Eu acho assim, eu acho que não tem outra banda igual aos Beatles. E os Beatles são tanto isso quanto mais, eu acho. Não falando nem como bitomaníaco que eu sou, mas pela importância da banda, por vários fatores, eu acho que não existe uma banda do nível dos Beatles, por diversas razões. Não estou nem falando por gosto, estou falando por fatos que realmente aconteceram na história da música. Eles foram únicos em vários aspectos, em vários pontos, e eu acho que
uma pessoa do talento do Quincy Jones falar isso aí é um pouco, tem um pouco de arrogância, né? Na minha percepção. Mas os Beatles, eles foram fantásticos, foram fenomenais. Primeiro, tinham uns dos maiores compositores que eu acho que a música pop já teve, que é no caso do John Lennon e do Paul McCartney, né? Além do mais, eles eram bons instrumentistas, né? Você fala assim, mas eles não eram virtuosos. Eu acho que a música não se resume a isso, né? Você ser virtuoso ou não. Mas, assim, as linhas de baixo que o Paul criou, ou até mesmo as linhas de guitarra que ambos, né, o Lennon e o Harrison fizeram, eu até hoje acho que são muito à frente do tempo, do nosso tempo, né? E dá para perceber isso na discografia dos Beatles. Eu não considero nenhum disco dos Beatles ruim. Você pode pegar qualquer um deles e você fala assim, olha, não existe. E os Beatles também, eles evoluíram muito, eles evoluíram demais em um espaço muito curto de tempo. Se você pega ali a época que eles falam que talvez eles romperam as barreiras da música pop ali no Sgt. Pepper's em 67. Se você parar para pensar, 2 anos antes eles estavam fazendo Help, que é um disco muito bom, porém ainda né? Ainda estava ali embalado pela bitomania. Então, que banda, né? Em 2 anos consegue ter esse avanço na música, né? De tantas ideias. E ainda por cima, no meio disso tudo, ainda fizeram Rubber Soul Revolver, que são discos também super aclamados por qualquer crítico de música aí. Então eu acho que os Beatles, sem dúvida nenhuma, eles são tudo isso e mais um pouco. O Gazana, você acha que eles entraram numa maturidade musical com o Sgt. Peppers? E aproveitando a pergunta do Matheus Pesotti, qual foi a música que te despertou esse gostar dos Beatles? Bom, a primeira pergunta do Pepper, né? Eu acho assim, eu consigo ver a obra dos Beatles numa crescente, porém você consegue pegar vários momentos riquíssimos, né? Não porque o Please Please foi lançado em primeiro, que foi o primeiro disco, que ele não tem ali o seu valor, né? Uau, tem muita gente que fala, eu gosto da última parte dos Beatles, né? Não gosto tanto da primeira parte ali, né? Dos primeiros discos e tal. Eu acho que não, eu acho que qualquer parte ali, eu consigo ver um brilhantismo e consigo ver a genialidade de cada um, né? Até falando do Ringo, né, o aniversariante hoje, se você pega os primeiros discos, ele era muito firme na bateria, né? É óbvio que o estilo da composição de cada um foi evoluindo e acabou culminando no que foi o Sgt. Pepper, que foi, na época, talvez uma coisa que realmente quebrou a barreira. Você não pega um outro disco de qualquer outra banda que tivesse tantos elementos novos na música pop, né? Tinha cordas, tinha colagens, coisas que na época hoje é muito fácil você fazer isso, né? Com programas, enfim. Mas naquele tempo eles gravaram em uma mesa de 4 canais, sabe? E tipo, é uma coisa que a gente hoje talvez quem mexe com áudio hoje talvez não consegue entrar na cabeça, mas naquela época realmente eles quebraram qualquer barreira. E eu acho que logo depois do Pepper, eles ainda amadureceram em outro sentido, né? No Pepper tinha muito, não nem exagero, mas tinha muita coisa ali que nunca ninguém foi feito. Mas depois disso, né, no termo de composição, ainda eles continuaram avançando e fizeram muita coisa também à frente do tempo. E a segunda pergunta era... Qual música que te inspirou a respeito dos Beatles, que deu esse start para você gostar dos Beatles? Olha, é difícil falar, porque assim, a primeira lembrança que eu tenho dos Beatles é um disco que eu ainda, até hoje eu tenho. Só que é engraçado que são músicas dos Beatles, porém, não são os Beatles tocando. Era
um cantor inglês e ele tinha uma orquestra. E todas as músicas dos Beatles ali, que tem no disco, elas são sempre mais lentas, né? E assim, esse foi o primeiro disco que eu lembro, sei lá, devia Não ter era, uns três. não era Richard Clayderman, não, né? Você vai Não, ver não, 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 não. não. Não, 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 não. Não era isso, não. Inclusive, é um disco bem legal com as músicas, só que elas eram em versões mais lentas, né? Tá. E talvez eu não me lembro, mas eu devia ter aqui uns 3, 4 anos, não sei. E eu me lembro da capa dos Beatles, que eram eles de verdade, porém aquelas músicas me agradavam muito, que era no disco do meu pai. E acho que, sei lá, depois quando eu tinha uns 8 anos, eu gravei uma fita cassete de músicas, agora eu não vou me lembrar, talvez era do Help, do Beatles for Sale, eu não me lembro, mas era uma música que tinha várias, inclusive várias músicas lá do B, assim, gostava bastante de No Reply, que é a música que abre o Beatles for Sale. Mas eu me lembro de escutar o Twist and Shout naquele filme Save Ferris, né? Curtindo a Vida Doidado, que passava na sessão da tarde, passou muitas vezes na Globo. Muitas E vezes. muitas vezes. E essa música me despertou para saber quem era, né? E depois também seguindo aí a, a época dos filmes, né? De sessão da tarde também tinha aquele filme Febre da Juventude, que contava um pouco da bitomania, né? Acho que é um filme até de 78, mas eu fui ver ele bem depois. Que no final tocava She Loves You. Então era assim, eram músicas que me prendiam, né? Aí depois que eu já era, que eu comecei, eu sempre pedi discos de vinil pro meu pai de presente, seja aniversário, Natal, enfim. E aí a partir do momento que eu comecei a pedir Beatles, eu nunca mais parei, né? Completei a coleção aí, tenho a coleção, acho que em 3, 4 formatos diferentes. E aí depois que você se apaixona, você não volta mais, né? Aí é um caminho sem volta. Um abraço para o Eduardo Agra, meu amigo Eduardo Agra, que é campeão mundial de basquete com o Sírio, comentarista da ESPN. Legal. O Sandro Varejão, que jogou a seleção brasileira também de basquete, está aqui. Os jogadores de basquete têm bom gosto também. Todos os jogadores têm, mas os que estão aqui têm muito bom gosto. A Thaís fez uma pergunta, um abraço para o Roberto Stelati Pereira. Um abraço para ele também, uma pessoa muito querida, que nos prestigia agora. Tem algumas boas perguntas, mas eu quero começar com uma que eu acho que você pode elucidar. Há um mistério que muita gente ainda acreditam ainda que a Terra é quadrada, acreditam que o homem não foi para a Lua, e acreditam que o Paul McCartney está morto, né? E tem aí a capa do álbum Abbey Road, e também tem uma provocação do suposto Paul McCartney, ou se é o sósia dele, ou o substituto dele, num álbum solo, Paul is Live. Você, meu caro Gazana, tem alguma notícia aí se ele é ele mesmo, é um holograma, é alguém que está no lugar dele, é um karaokê, é o latino, quem que é? Fala para nós. Meu, o Paul tá mais que vivo, hein? É o seguinte, esse boato, né? Ele surgiu em 1969 por um disc jockey americano. E assim, as pessoas, principalmente os fãs assim mais ávidos dos Beatles, né? Eles procuravam muitas pistas nas músicas dos Beatles, né? Até antes desse boato. Mas esse cara veio e ele começou a espalhar que o Paul estava morto. E aí ele começou a apresentar vários fatos a respeito desse boato, né? Por exemplo, do disco Abbey Road, né? Ele fala que o único descalço na capa do disco é o Paul. E na Inglaterra eles enterram os mortos descalços, é uma tradição lá do pessoal da Inglaterra. Entre outras, se você pegava um espelho e colocava no bumbo da bateria da capa do Sgt. Peppers, ele te dava o ano em algarismos romano que o Paul tinha morrido, que era 1966, né? Aí pegaram uma foto do Paul, que aconteceu o seguinte, o Paul em 66, ele sofreu um acidente de moto, né? Ele quebrou
uma parte do dente. Inclusive, quem assistiu o clipe do Paperback Writer vai saber disso, porque ele aparece, ele dá um sorriso, ele vê que o dente dele tá meio quebrado. Ele não teve tempo de ir no dentista, enfim, de trocar o dente. Era E aí eles pobre também. começaram... é muito pobre. E aí eles começaram a pegar informações, né? Que nem na capa do Medical Mystery Tour, eles estão... Cada um tá com uma fantasia de um bicho, né? O John tá de galinha, o George tá... Agora não, acho que de hipopótamo. E o Paul tá de morsa, né? De walrus, né? Com a música de I'm the Walrus, né? E eles falam que na tradição, se eu não me engano, acho que da Índia, agora não vou saber direito, mas a morsa é um animal da morte, né? Que diz respeito à morte. Enfim, eles foram pegando esses boatos e foi bem na época que os Beatles já tinham gravado o Abbey Road e o John já tinha falado que já não iria mais ficar nos Beatles, né? E o Paul pega e vai para a Escócia, onde ele tem a fazenda, até hoje ele tem a fazenda dele lá, e o pessoal não conseguia contato. Então, quer dizer, esse boato aí começou a ganhar força, né? Inclusive, tem até uns vídeos no YouTube, também dá para achar, o irmão do Paul, eles convidam o irmão do Paul para um programa de TV, e ele fala, meu, vocês estão loucos, o Paul tá vivo, o Paul acabou de ter um filho, né? Então, assim, é engraçado a gente ver esse boato, mas, meu, Não o tem Paul tá razão de ser. super vivo. Não, não. Inclusive, eles falavam que o novo Paul, era o Billy Shears, que antes ali, o finalzinho da música Sgt. Peppers, para começar With a Little Help from My Friends, né, a letra fala, né, que agora eu vou chamar para vocês aqui um cantor, o primeiro e único Billy Shears, né? E eles falavam que esse cara, Billy Shears, era o novo Paul. Ou É, seja, o pessoal tinha muito tempo naquela época, né, para ficar procurando coisas ali, tem, né? tem muita coisa do Abbey Road e do Paul Slive, né? Que a placa do carro começaram a achar que a placa estava escrito Linda McCartney chora, e aí os números, a idade do Paul McCartney quando ele morreu. Ele é o único que está É, pisando com o pé direito na avenida, na faixa de trânsito. Daí ele fez no Paul Slive, que é até um bom álbum. Ele colocou a placa tá diferente, mas ele com 51 anos está vivo, né? Tá escrito lá, ele tá com o sapato, o pé esquerdo tá na frente, a mão, ele é canhoto, inverteu tudo, segurando uma coleira de cachorro, mas são, é a são marca. paranoias, né? São paranoias. É, exatamente. Um abraço para o Leonardo Marcontes, que me fez lembrar dessa questão, e muito oportuna a questão dele também. A Jamile está colocando qual versão que você acha, o que vocês acham de versões gravadas para homenageá-los? Por exemplo, CD da Rita Lee, o que você achou? E aí eu tinha essa pergunta para fazer, agradeço a Jamile. Qual que é o melhor tributo dos Beatles que você já viu, ou que mais chegou próximo a uma certa qualidade bitomaníaca, vamos dizer assim? Bom, eu acho que eu gosto sim de tributos, né? Por mais que assim às vezes tem alguns fãs dos Beatles que fã dos Beatles às vezes eles são meio chatos, né? Assim, eles gostam, né, de uma coisa mais certinha, né? E assim, mas eu gosto dos tributos. Já escutei vários tributos, né? Inclusive tem um muito bom que é a trilha do filme I Am Sam. Eu não sei agora qual que é a tradução do filme em português, mas é até com o Sean Penn, ele faz o papel de um deficiente mental, e toda a trilha do filme é em cima das músicas dos Beatles gravadas por outros artistas, né? Tem o Ed Vedder do Pearl Jam, tem o Ben Harper, tem a Sheryl Crow, tem bastante versões, e algumas são realmente muito boas, né? Que nem o caso da Rita Lee também, eu acho que é um bom disco, porque assim, as músicas são muito boas, né, dos Beatles, né? Às vezes o pessoal torce meio o nariz por conta, mas não tá igual, né? Mas, enfim, eu acho que assim, a partir do princípio que tá levando a música dos Beatles adiante, né? É óbvio que, né, não dá pra escrachar, pegar uma versão super escrachada assim, eu acho que aí também não. Mas dos tributos que eu já ouvi, eu gostei sim.
O Ringo Starr hoje completa mais um ano de vida e a própria Maristela, que está nos acompanhando, lembrou aqui, vai ter uma live, já está acontecendo, ou vai acontecer agora às 9 da noite, se não me Isso. falha. E essa live ela terá a participação de alguns, Ben Harper, Sheryl Crow e até mesmo Paul McCartney. O Ringo Starr colocou, né, que nunca me deixaram, nunca deixaram de lembrar. Então é bom comemorar. Ele colocou aqui ao jeito do Ringo Starr. Amigo Adriano Mariano, eu vou fazer todas as perguntas aqui, mas tem uma pergunta que tem a ver com o Ringo Starr. Ele pergunta para você, Gazana, o que você acha do Pete Best? Se ele tecnicamente era um baterista melhor do que o Ringo Starr. Eu acho que não. Né? Você escuta as gravações. Não que o Pete não fosse um bom baterista, né? Eu acho que o fato dele ter saído dos Beatles não foi só porque o Brian Epstein não tinha gostado do jeito que ele tocava, né? Os próprios outros Beatles já sentiam que ele não era tão firme quanto o Ringo, né? Eles conheciam o Ringo, lógico, né? Eles eram de Liverpool, mas eles também já tinham tocado com o Ringo em Hamburgo, quando eles foram para Hamburgo, e o Ringo tocava na banda do Rory and the Hurricanes, né? Que era a banda que o Ringo era baterista. Então, às vezes, algumas noites que eles faziam algumas jams, o Ringo participava, né? Então, eles já sabiam que o Ringo era um bom baterista. Então, quando eles foram fazer a audição, né, lá em 62, que o Brian Epstein, ele fala, olha, eu gostei muito da banda dos três, mas o baterista, eu vou chamar um baterista de estúdio, né? Mesmo assim, eles levaram o Ringo. E voltando à pergunta, né? Às vezes eu me estendi para outro assunto. Voltando à pergunta, eu não acho que o Pete seja um mau baterista, porém, né, o Ringão, ele merece o crédito aí. Talvez a história mesmo que falou por si, ele era para ser o baterista dos Beatles. Inclusive, depois dessa audição aí dos Beatles, né, que o George Martin não deixou ele tocar, né, em Love Me Do, depois ele conquistou o coração do George Martin, ele viu quão preciso, né, o Ringo era, porque os outros três até erravam durante os takes de gravação. O Ringo era o único, talvez ali, que quase não errava. Então, entre Pete e Ringo, 100% Ringo. O Matheus, que é baterista, colocando que os grooves do Ringo são únicos. Baterista muito subestimado, porém genial também nos timbres tirados do instrumento. Bom, isso é um papo de músico. O Leonardo Marcontes colocou que a melhor versão de Come Together é do Michael Jackson, a melhor versão sem ser dos Beatles, ele coloca aqui. Você gosta dessa? Gosto. Come Together é uma das mais... Tem o Aerosmith também que faz, né? Tem bastante regravações ali de Come Together. A Maristela está lembrando que o filme que você citou é Uma Lição de Amor. Muito bom, inclusive. Exatamente, Uma Lição de Amor, isso. Fica aí de dica. O Gazana, você falou de filme, tem o filme que se chama Yesterday, se não me falha, lá do cidadão que vai para um mundo aí que ninguém sabe quem é Beatles, que é Beatles, tal, ele começa a resgatar isso, faz um grande sucesso. Não sei se você chegou a ver esse filme, dizem que é muito bom. Sim, eu assisti, sim. É uma história super engraçada, porque eu me coloquei no lugar, às vezes, né, do ator no filme, que em determinado momento tem um lapso, né, o mundo para ali em 3 segundos. Óbvio, é uma obra fictícia, né? Uhum. Só que aí todo mundo esquece dos Beatles e esse cidadão, não. Ele lembra, ele é um músico, né? Ele toca as músicas, ele adora os Beatles e tal. E aí ele começa a lançar as músicas dos Beatles como se fossem as dele, né? E se parar para pensar, você imagina se fosse no seu caso, por exemplo, no meu caso, né? Uhum. É uma coisa que seria para pouco, porque imagina quantas músicas boas, né? Você não daria ao mundo. E assim, é muito engraçado, né? Tudo isso. Eu achei um bom filme, eu vi bastante críticas, né? O pessoal fala, achei meio água com açúcar e tal. Mas eu acho que, assim, num todo, a história é muito boa. E o enredo, né,
desse fato de esquecer a música dos Beatles e lançar como se ninguém tivesse acontecido, é super engraçado. Eu recomendo o Yesterday. Eu vou colocar, eu fiz a questão de propósito para te provocar aqui. Aqui é um antro de provocações. Então, imagine você no lugar do rapaz do filme e você tem 5 músicas dos Beatles para escolher. Eu vou daqui a pouco querer saber quais são. Meu amigo Flávio Desan pergunta a você se você conhece a banda Blues Beatles de São José dos Campos. Tocam Beatles ao ritmo de blues. Pode isso? Ele acha sensacional e te manda um abraço. Pergunta se você conhece essa banda. Opa, manda um abraço para ele também. Conheço sim o Blues Beatles. Eu já tive a oportunidade de ouvir tanto pela TV quanto em vídeo, já vi. Desculpa, o disco, né, o físico deles. E eu acho, como eu te falo, como citei antes, eu acho que as versões são boas, né? O jeito que eles repaginaram a música dos Beatles é bem legal, é bem tocado, né? É como se pegasse, assim, ó, tem vários formatos que as músicas dos Beatles já receberam, tanto de música para criança, quanto para jazz, quanto para blues. E assim, todas elas, pelo menos na minha opinião, que eu ouvi, eu gostei de todas. É interessante você ouvir uma música que você já conhece em outro formato. E, para mim, sim, o pessoal da Blues Beatles, eles fazem versões muito boas que são voltadas para o blues. E para o Flávio, e acho que você, certeza que você conhece, o tecladista do Yes, o Rick Wakeman, tem um Beatles, um tributo ao Beatles. Versão rock Sim, progressivo e versão Yes, aí, muito boa, inclusive, né? Muito boa. A legal. Maristela coloca que acha que o filme Yesterday foi bom para a moçada de hoje se interessar por essa banda maravilhosa. E a Thaís pergunta qual que é a sua música mais pedida, a música mais pedida para sua banda. O que mais pedem aí quando você está tocando Beatles, por exemplo? Olha, difícil falar, viu? Mas eu vou citar aqui pelo menos umas 3. O pessoal pede muito Something, que foi o George que escreveu, né? Eles Linda pedem música. muito pedem muito Yesterday, também, que é uma das mais conhecidas. E eu acho que Twist and Shout vem, acho que em terceiro, aí, dividindo talvez com outras músicas aí, que também é uma música que ela não é uma composição dos Beatles, mas ela, acho que talvez até o pessoal que não conhece tanto os Beatles sabe, já escutou essa música em algum lugar. Assim como outras músicas dos Beatles, às vezes o pessoal fala, mas o que é isso? Né? Às vezes a pessoa é leiga em música, assim, mas que música que é? Assim, ela conhece a música, mas ela não sabe que é dos Beatles, né? Então, eu citaria essas 3 aí. Aproveitando aqui a presença de todos, tem alguma música ruim para você dos Beatles? Que eles não nos ouçam, eles estão preocupados com a live aí, o Paul e o Ringo. Qual música ruim aí que você fala? Que porcaria de música? Tem ou não tem? Olha, e agora? Eu vou me complicar, Lady Madonna. não, Lady Madonna é uma boa. É. Mas eu citaria talvez, olha, é difícil, mas eu vou citar talvez uma música do Ringo, Hum. Don't Pass Me By. Eu acho que é uma música. Eu não estou nem considerando a música Revolution 9, que é uma colagem que tem no álbum branco, que é uma colagem que o John Lennon fez junto com a Yoko. Não estou nem considerando essa. Mas assim, tem algumas músicas que eu não, talvez até eu não colocaria como ruins, né? Mas talvez assim a obra dos Beatles é tão genial que às vezes elas acabam passando despercebidas, né? E talvez essa seria uma. O coitado do Ringo, né? Falar mal do aniversariante justo hoje é complicado, né? Ele está Mas a nos que vem à ouvindo, vamos cabeça. aproveitar. Mas a que vem Ele à não nos cabeça agora, convidou. Ele, talvez. ele não nos convidou, então vamos descer o fumo nele aí, não tem problema. Exato, exato. Colocaria essa aí. Don't Pass Me By. Eu achei que você ia citar Obladi Oblada, que é um clássico de alguém que reclama dos Beatles, né? Fala que a música é horrível, É. etc. Tal. O pessoal geralmente fala que Obladi Oblada é uma música muito boba por causa da letra, né?
E até o Paul foi taxado por isso, né? Porque o Paul sempre falaram que ele sempre fez as músicas mais, como eles falavam o termo, tipo musiquinha de vó, né? Como essa, Obladi Oblada ou Maxwell Silverhammer, que está no Abbey Road, né? Inclusive depois, na carreira solo, ele até fez uma música com o nome de City Love Songs, né? Falando justamente disso, que o pessoal reclama muito, né? Que eu faço muito música de amor, mas qual o problema nisso, né? As músicas são boas, enfim. Obladi, eu já escutei muito disso mesmo, Obladi Oblada, que é uma música que É, geralmente o pessoal que não gosta de Beatles que reclama bastante. eu acho boa, uma música boa. Adriano Mariano tá perguntando aqui, um desafio meu e seu agora, o Gazdana, porque eu gosto muito de Phil Collins, e para evitar contendas aqui, lembro, Adriano, que o Phil Collins escreveu no prefácio do livro do Ringo Starr, falando que é um dos. Sim. E no próprio livro do Phil Collins, ele cita o Ringo Starr como um extraordinário baterista. Mas aí ele faz uma provocação barata, vamos enviar nossos advogados a ele. Qual para você responder o que você prefere aí, Phil Collins ou Ringo Starr na bateria? A hora é agora. Olha, é difícil falar, porque o Phil Collins é um monstro, cara. Ele é sim, além de baterista, ele é um músico incrível, né? Mas eu acho que o meu coração fala mais alto pelo Ringão, né? Ringão Eu como também. cena dos Beatles. Eu também. Eu acho assim, até pegando um gancho, né? Falando um pouco do Ringo, que ele é muito subestimado, né? Como baterista, porque todo mundo fala muito dos outros bateristas, dos bateristas dos anos 60 e 70, que depois que vieram, como é o caso do Keith Moon, que era o Uhum. baterista do The Who, ou talvez do John Bonham, que foi baterista do Led Zeppelin, né? Que eles eram super virtuosos e tocavam milhões de notas, né? Mas o Uhum. engraçado é assim, que os dois eram super fã do Ringo, né? E talvez a música hoje, a bateria desses dois que eu citei, talvez eles possam soar um pouco datados. Já o Ringo não. O Ringo já ainda soa muito atual, né? E então acho que é por isso que minha escolha vai aí pro Ringo. A minha também, eu não vou desagradar o convidado nunca, jamais. E falando sério, eu gosto muito da carreira solo do Ringo Starr, é muito legal a carreira solo dele. Sim. Até sobrando tempo aqui, eu quero entrar nessa seara aí. O Gazana, deixa eu aproveitar e fazer uma questão aqui, antes da questão da Michelle, que pede que você conte qual a verdadeira. Ela está querendo advogar em causa própria, né? Qual a verdadeira história por trás da música Michelle? Então, aí você vai falar daqui a instantes. Mas o Leonardo Marcondes, que é tecladista muito bom, que inclusive nos deixou bonitos na foto da live, né? Ele que é o Aham. nosso produtor artístico aqui, são mais de Ó. 300 pessoas envolvidas nas minhas lives aqui, né? E o Leonardo te pergunta, faz uma pergunta muito boa, inclusive. Na opinião sua, Gazana, qual é a melhor, ou melhor, qual é a maior rivalidade dos Beatles entre bandas? Qual banda que rivalizou mais aí com os Beatles, na sua opinião? Olha, sem dúvida nenhuma foi os Rolling Stones, eu acho. Do Sim. que eu conheço, assim, da história ali. Apesar deles serem amigos, né? Apesar dos Beatles terem escrito a Wanna Be Your Man e dado para os Stones gravarem, né? Depois o Ringo até veio gravar essa música nos vocais. Eu acho que depois se formou, até o fim dos Beatles, se formou uma rivalidade grande entre essas duas bandas, pelo fato que eles talvez sejam assim, eles foram talvez assim as duas maiores bandas que fizeram mais sucesso ali na Inglaterra, e depois, né, depois que os Beatles abriram caminho ali na invasão britânica, né, os Stones vieram logo atrás, e depois com o tremendo sucesso de Sex Fashion, que os Stones lançaram em 65, eu acho que ficou ali uma briga para ver quem assumia ali o trono, né, dessa invasão britânica, mas assim, os Stones não tiveram chance jamais. Eu acho que, olhando pelos fatos, né,
Inclusive o John Lennon disse isso, que os Stones nada mais eram, apesar todos eles serem muito fãs uns dos outros, né? Rebatendo ali uma crítica de um repórter na época, ele disse que os Stones nada mais eram que os Beatles 6 meses depois. Que tudo que os Beatles faziam, os Stones iam e copiavam 6 meses depois, né? Então, eu acredito que essa seja talvez a maior rivalidade. O Gazana, em 1975, um produtor, Bill Sargent, que nada tem a ver com, o álbum Sgt. Peppers, propôs 50 milhões de libras, em 1975, para os Beatles se reunirem. Hoje essa cotação mais ou menos beira aí 200 milhões de libras, o que, convertendo para o nosso pobre real, daria R$ 1 bilhão de cachê para a banda se reunir. E faltou muito pouco para eles se reunirem, e faltou apenas um detalhe aí a combinar, porque fizeram uma bizarrice tremenda aí. O show de abertura que seria desse evento com os Beatles era uma luta entre um homem e um tubarão. Daí os próprios Beatles acharam aquilo uma coisa extremamente boçal, bucéfala, idiota, e cancelaram tudo. A Michelle fez uma pergunta, além da música Michelle, que ela quer saber como é que seria o cenário hoje dos Beatles caso não tivéssemos essa tragédia com o próprio John Lennon, a morte do George Harrison. Você acha que eles teriam feito alguma coisa juntos aí nos tempos atuais? Olha, eu acho que sim, viu, Serginho? Porque dos diversos livros que eu li, né, assim, é difícil falar porque de fato não veio acontecer, né? Mas você consegue ver através de livros, até de outras informações, que o John, depois que ele gravou o Double Fantasy, que foi o último disco que ele gravou, ele já tinha ali algum material, algumas sobras desse disco, que depois foi um disco póstumo, né, que foi o Milk and Honey, que foi lançado acho que em 84. Porém, para algumas pessoas, alguns jornalistas ali que ele falou, né, um pouquinho antes dele morrer, que ele estava se sentindo em paz, né, com a carreira dele, e que pela primeira vez ele tinha vontade de chamar os outros Beatles para fazer alguma coisa, né? Ele já tinha se acertado com o Paul, né, que eles tiveram uma briga ali, que foi até para os jornais, né? É muito famoso isso. Um ficou alfinetando o outro através de música ou através dos jornais. Eles já tinham superado isso. Porém, quando ele morreu, o George lançou a autobiografia dele chamada I'm Mine, que inclusive é esta aqui, ó. I'm Mine, é a biografia do George. E ele cita o John apenas uma vez na biografia toda. Poxa vida. E o John fala que ele ficou muito sentido com isso, porque ele ajudou muito o George no começo da carreira dos Beatles, né? Escreveu algumas músicas para o George cantar no primeiro disco. E ele tinha essa mágoa, né? E entre outras coisas. Então, assim, quando ele morreu, eles estavam com a amizade estremecida. Entendeu? E assim, talvez também pelo fato dele ter sido sabotado muitas vezes, né? Pelos dois, né? Pelo Lennon e McCartney. Ficou essa rusga entre os dois. Não sei como que seria, né? Uhum. Se o John ainda estivesse vivo. Eu acredito que eles fariam alguma coisa juntos, sim. Tá? Ali depois dos anos 80. Não sei como seria, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Que essa mágoa iria passar e eles acabariam fazendo alguma coisa juntos. Porque o próprio George Harrison era muito espiritualista, né? O relato da morte dele, quem esteve perto, disse que foi uma coisa uma passagem muito bonita da morte do George Harrison, ainda que ele tenha tido uma grave morte, né? Por causa de um câncer de pulmão. Aproveitando a história da música Michelle, você sabe ou não, Gazana? Olha, eu vagamente, assim, pouca coisa, né? Que ele tinha escrito uma música de amor, mas inclusive ele cantava até outras letras, né? Como era o caso de
se não me falha a memória, Good Night, Sweetheart, né, que não tem na letra da música. Mas acho que, enfim, por que ou para quem ele escreveu, se existia essa Michelle, eu não sei, não tenho certeza. Se você souber, até me fale aí, por favor. Quem que escreveu a música? Foi o Paul. Do Paul McCartney. Eu sei da história que você sabe da Yesterday, né? Que é uma belíssima história, inclusive, né? Que ele teve um sonho, sonhou, né? E a única palavra que encaixava na melodia era ovos mexidos, né? E aí vai Scramble Eggs. Né? Você lembra? Você sabe essa história, né? Do Yesterday eu sei que o Yesterday ele diz que ele acordou, ele morava ainda, se não me engano, na casa da Jenny Asher, que era a namorada dele, e ele dormia no sótão, e tinha um piano bem do lado da casa dele. E ele diz que ele acordou e ele tinha essa melodia, né, na cabeça dele, e ele foi logo pro piano e tocou, né, essa melodia. E ele levou a música, até mostrou para os outros, né, mostrou para o George Martin, enfim. E ele jurava que ele tinha escutado essa música em algum lugar. O pai dele era de uma big band, né, o pai dele era trompetista, ou pianista, eu acho. E ele acha que ele, talvez, assim, no inconsciente dele, essa música, o pai dele costumava tocar para ele, mas não, né? Ele perguntou para tudo, fez ali, tocava para, pô, você conhece essa música, né? E o pessoal falou que não. Então ele falou, bom, então eu acho que eu fiz essa música. E aí ele, né, como você falou anteriormente, o título era Ovos Mexidos, né? Que totalmente nada a ver com o que ficou. E foi isso, meu. Inclusive, eles nem queriam lançar essa música. Ele tinha um pouco de vergonha dessa música quando foi lançada nos Beatles, porque os Beatles eles tinham esse negócio de querer fazer o rock and roll, né? E a música ela só tem um violão e o quarteto de cordas, né? Inclusive, eles até deram a sugestão de ele lançar essa música sozinho, mas ele preferiu lançar como os Beatles. Inclusive, ela tá lá e quase em último, né, no disco do Help. E reza a lenda que o Paul McCartney terminou com essa moça aí que você disse o nome, e uma das razões é porque ele não gostava de cachorro, tal. E aí um dia ele queria falar com a moça, ela falava que ele era insensível, até que quando ele compôs a Yesterday, ele avisou lá o dia que seria lançada a música num programa de TV, falou para a sogra, né? Sempre tem uma sogra no meio. Falou, ó, dá uma olhada aí, liga a TV, canal tal, aí vocês vão ver se o som é insensível ou não. Era um grande clássico aí. O Henrique Bortolotti, um abraço para ele, pergunta para você qual a relação de Eric Clapton com os Beatles? Qual foi a contribuição musical do Slow Hand, Eric Clapton? Slow Hand. Primeiro, eu quero mandar um abração pro Henrique. Henrique é meu parceiro, não muito antes de Laura, banda que eu comentei anteriormente. E um abraço para ele. Respondendo a pergunta, o Clapton ele era muito amigo do George, até mesmo depois que o Clapton roubou a mulher do George, né? Todo mundo sabe disso, né? A Pat Boyd. E o George Harrison não pode reclamar, roubou a mulher do Ringo. Roubou a mulher do Ringo. Era um tal de roubar a mulher, né? Se essa moda pega, imagina, né? Era um quadrilho, um filme. O George conheceu o Eric Clapton ainda quando o Clapton fazia, acho que, parte do Yardbirds, que foi uma das primeiras bandas que o Clapton tocou. E ele ficou impressionado com a força dos Beatles, né? Isso, o Clapton ficou impressionado. E ele ficou mais impressionado ainda quão humilde o George era. Então daí surgiu uma amizade muito grande, né, dos dois, né? E o Clapton, né, mesmo sendo assim um virtuoso, né, todo mundo no meio da música admirava muito ele, né, porque é um grande guitarrista. E o George falava que ele encarava o George de igual para igual, né? Mesmo o George não sendo um virtuoso, isso aí também mostra, né, como o estilo de tocar do George era único, né? Então, assim, aos olhos do Clapton, ele também era um grande guitarrista, né? Então, eles tinham essa admiração mútua. E escrevendo, eles estavam na fase ali em 1968, quando as coisas já começavam a dar errado para os Beatles, né? Quando cada um estava
indo para uma direção e os egos cada vez mais inflados de todo mundo, né? E ele vendo que ele estava sendo sabotado ali pelo John e pelo Paul, que não tinham muito interesse nas composições do George, ele resolve trazer o Eric Clapton para gravar a guitarra solo de Why My Guitar Gently Weeps. Né? Ele achava que com alguém ali convidado, né, o Paul e o John, eles não se comportariam tão mal, né? Eles dariam mais assim a camisa, né, para gravar essa música. E o que deu certo, né? Porque ficou também a música é lindíssima, e dá para ver ali a contribuição do Clapton, né? Eles gravaram, né, essa música, e no final da sessão o Clapton ainda falou, olha, não está aparecendo, não soa como Beatles a guitarra. Então eles acrescentaram, passaram a guitarra dele por um efeito Leslie, né? Aquelas caixas gigantes, né? Que o falante vira. E aí ficou a versão que está no disco. E essa foi a contribuição, a primeira contribuição do Clapton no mundo dos Beatles. Mas depois, na carreira solo, ele veio gravar muitos discos, inclusive o All Things Must Pass, que foi o disco triplo, o primeiro disco do George na carreira solo dele. Que é muito bom. Aliás, eu até quero fazer um convite para você, Gazana, porque primeiro a gente não vai acabar, não vamos esgotar o assunto Beatles, e é um assunto que é muito gostoso falar, né? Acho que em tempos de pandemia, né, Thaís, né, Natan? Em tempos de pandemia, é gostoso a gente ter um assunto que dá uma desopilada no fígado. A própria Maristela está colocando aqui também que a gente está precisando, o que nós estamos precisando nessa fase complicada, e quem sou eu para ir contra ela, porque ela é psicóloga, que a gente, all we need is love, né? Porque é inclusive tatuagem do meu amigo Chris Freire, que está nos acompanhando. Então eu quero te convidar, até numa próxima oportunidade, o quanto antes, por gentileza, apesar de sua rotina ser bem difícil, e corrida, para a gente falar, dissecar a carreira solo dos quatro. Eu acho que tem muita coisa boa que você bem pode colocar aqui. Eu aproveito a presença de todos para fazer aquela perguntinha para provocar bastante você, meu caro. 5 músicas, eu vou até anotar, porque não é todo dia que eu tenho um especialista para me dar um workshop assim sobre Beatles. The Beatles. 5 músicas fundamentais para você do catálogo inteiro dos Beatles. Comece já, meu caro Gustavo Gazano. Olha, é difícil colocar isso, é a mesma pergunta. Às vezes a gente vai fazer algum programa de TV, tal, alguma coisa assim, e o pessoal sempre pergunta qual é a música preferida, quais são as músicas preferidas. É quase impossível responder isso, porém, eu vou citar aí 5 das que eu acho, 5 entre as 100 que eu acho fantásticas, tá? Primeira música que eu colocaria seria A Day in the Life. É a última música que abre aí que fecha o Sgt. Pepper's, que eu acho fantástica por N razões. A voz do John tá fantástica. Se você, ainda mais quando você escuta ela de fone ou até os outtakes dessa música, a voz dele tá fantástica. Segunda música que eu poderia colocar, talvez Rocky Raccoon. É uma música do lado B, mas eu acho ela fantástica. Ela tá no disco, no álbum branco. Uhum. E é uma música que ela tem mais um apelo, assim, no meu gosto pessoal mesmo, do que uma coisa mais icônica da obra dos Beatles. Terceira, eu colocaria Eleanor Rigby, que é uma música fantástica, tem uma harmonia lindíssima. O trabalho do George Martin ali também está fantástico na regência, de como ele colocou, ele trabalhou a música orquestrada muito bem com a composição do Paul. Uhum. Em quarto, estamos na quarta, né? Eu já falei 3, quarta.
eu colocaria Something, Something. que é um clássico do George, né? É uma música lindíssima. Eu nunca me canso de ouvir essa música. Parabéns. O Frank Sinatra até falava, né, que era uma das músicas mais lindas escritas por Lennon e McCartney. Né? Também uma das maiores gafes, né? Que a É, música foi escrita pelo George. pois é. E para fechar aí, a quinta, cara, difícil, hein, falar, meu, tem tantas. Se eu falar uma, eu vou ficar devendo outra, mas enfim. Eu vou Quer ajuda? colocar. Quer Vai, ajuda? vamos ver. Vamos Adriano lá. Mariano está colocando aqui Strawberry Fields. Strawberry Fields Forever, lindíssima. Lindíssima. Vai essa? Pode ser, vou deixar essa aí. É uma música O, também que tem uma gravação toda torta, ela foi gravar um take, tá num tom, o outro, o John gostou de 2 takes diferentes, então o pessoal, meu, para colocar tudo junto, tiveram que quebrar a cabeça aí. o Gazana, só rapidamente, porque já estamos nos finalmente, e para deixar um Ah, gosto para a gente fazer outra live, claro, desde que você tenha gostado, lógico, né? De repente claro, disponibilidade. poxa. Pô, esse cara aí, pelo amor de Deus. E lembrando que, incrível, que sacrilégio. Los Hermanos reclamou quando o George Harrison regravou Ana Júlia. Meu Deus do céu. Bom, o Leonardo bem lembrou, que chutaço na parte baixa com ponteira de metal, de coturno. É, Rapidamente, em 30 segundos, eu vou te complicar a vida. Cris Freire perguntando aqui, Gazana, como que você se prepara para incorporar tão bem o George? Aliás, como o Rubber Soul se prepara para reproduzir tão bem os detalhes dos Beatles? Esse é fã mesmo, hein? Agradando ele, como é Ó, que você faz? Conta rapidamente para nós. fala, Cris, deixa meu abraço aqui para você. Olha, a gente tem uma preparação até que rápida assim no backstage. A gente tenta pelo menos ouvir a música dos Beatles já para meio que entrar no clima, né? Tem o aquecimento vocal, porque os vocais são muito exigidos, né? Então tem que estar todo mundo muito, muito preparado ali, muito pronto para entrar no show. Eu particularmente, assim, eu não faço muita coisa assim de aquecimento. Eu faço meu aquecimento vocal, mas assim, é um aquecimento bem simples, mas que já te deixa um pouco preparado já para você começar a cantar. E assim, a questão dos figurinos, eu acho que a gente já veio que meio pronto. Quando a gente coloca os figurinos, eu acho que a gente já meio que incorpora cada personagem que a gente faz ali, né? Que seria personagem, sim, que eu digo no meu caso eu faço o George, então eu já meio que já entro assim um pouco um pouco na obra dele, e então você já consegue, e eu acho assim, o estudo, né, que a gente faz já vem antes mesmo de começar o show, né, que é ver bastante vídeo de como que cada um deles se comportava, né, assim, é engraçado, mas cada um deles tinha um trejeito, um próprio tique, né? O John sempre olhando meio para cima, né? Como se fosse um ar meio superior, mas ele, na verdade, ele era míope. Então ele não conseguia enxergar, então, né? Ele ficava cantando daquele jeito, né? Sem meio que olhar para baixo, ou seja, ele não estava enxergando nada, né? O Paul, com aqueles jeitinhos, né? Às vezes de virar o baixo para cima, né? O George meio com as perninhas meio torta, né? Aquelas dancinhas. E o Ringo, né? Tocando daquele jeito que o pessoal fala que é passar manteiga no pão, né? Que é com a mão direita ali do chimbal, tocando a bateria. Então, quando você começa a fazer muito isso já começa a ser meio que sair automático. Então, eu acho que essa preparação já vem desse estudo que a gente faz antes, até mesmo nos ensaios, até mesmo antes de entrar no palco. Gazana, você é especial, rapaz. Um abraço, todo mundo gostou. Um abraço para o Denis Paraguaçu. A sua pergunta será a primeira da próxima live com o Gazana. Abração para você, obrigado. Um abraço. 10 segundos. Serginho, obrigado, eu que agradeço o convite. Eu vou ficar aqui até amanhã falando de Beatles, porque é assunto aqui não vai faltar. E eu agradeço você pelo convite, agradeço o pessoal de casa que mandou as perguntas.
Tô aqui à disposição para fazer mais uma segunda, terceira, quarta, enfim, tô aqui à disposição. Só a gente marcar e falar de Beatles é sempre bom. Um abraço para vocês aí.